Israel não é só um ponto no mapa. É um lugar onde o dia a dia pode surpreender a cada esquina. Aqui, tradições antigas dividem espaço com ideias que parecem vindas do futuro, e a vida acontece num ritmo que pouca gente imagina. Tem costumes que deixam qualquer visitante confuso, histórias que explicam o jeito único de viver e cenas que você só vai ver aqui. E hoje o Mundo Belo vai te apresentar algumas pérolas de Israel que com certeza vão te deixar de queixo caído. Número 1. Localização e dados geográficos. Israel pode ser pequeno no mapa, mas está num ponto que sempre foi estratégico. Ele fica no Oriente Médio, colado à costa leste do Mar Mediterrâneo, cercado por países como Líbano, Síria, Jordânia e Egito. É a ligação entre 3 continentes, Ásia, África e Europa. Essa posição geográfica fez com que ao longo da história, o território fosse palco de comércio, encontros culturais e também de muitos conflitos. O tamanho engana. Em poucas horas de carro, dá para cruzar o país inteiro. No norte o Monte Hermon chega a cobrir de neve no inverno, no sul, o deserto do Negev lembra que boa parte do território é árido. No caminho você ainda encontra praias no Mediterrâneo, o Mar da Galileia e o famoso Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra, com uma salinidade tão alta que ninguém afunda. Essa geografia variada não serve só para fotos bonitas. Ela influencia o clima, a agricultura e até a forma como as cidades são construídas. Jerusalém, por exemplo, é cheia de colinas e pedra calcária. Já Tel Aviv, à beira-mar, tem um visual moderno, com arranha-céus e vida noturna agitada. Mas existe um detalhe que pesa mais do que qualquer paisagem: Israel vive cercado por fronteiras sensíveis, algumas com vizinhos de relações instáveis. E é exatamente por isso que, andando pelas ruas, você vai ver algo que deixa qualquer visitante surpreso. Número 2. Todo mundo anda armado. Uma das imagens que mais chama a atenção de quem pisa em Israel pela primeira vez é ver jovens, homens e mulheres, andando por aí com um fuzil M16 pendurado no ombro. E não é cena de guerra, é cena de praia, shopping ou até fila de bar. Tem foto de moça esperando o drink com a arma nas costas, gente fazendo compras com o uniforme do exército, e até grupo de amigas de biquíni na areia, todas armadas. Por mais surreal que pareça para quem vem de fora, aqui é parte do cotidiano. Esse hábito não surgiu por causa de conflitos recentes. Ele vem de muito antes, ligado ao serviço militar obrigatório. Em Israel, homens e mulheres servem nas forças de defesa conhecidas pelas siglas IDF, por pelo menos 2 anos e meio, e uma das regras é clara: nunca se separar da arma, mesmo fora do quartel. Depois dos atentados de 7 de outubro, o governo convocou mais de 360 mil reservistas para atuar em Gaza, o que deixou a presença de fuzis nas ruas ainda mais comum. Mas existe uma razão prática: impedir que essas armas caiam em mãos erradas ou sejam usadas de forma imprudente. E para tranquilizar, vale lembrar, os rifles que circulam nas ruas estão descarregados. Além disso, ao contrário de países como os Estados Unidos, onde portar arma é direito constitucional, em Israel o porte civil é restrito. Só quem atendeu a critérios bem específicos, como ter atuado no exército em posição de comando, pode conseguir licença, e mesmo assim, apenas para uma pistola e com limite anual de 50 munições. Número 3. Churrasco em todo lugar. Se tem algo que une famílias e amigos em Israel, é o cheiro de carne na grelha. E não é exagero, por aqui, o churrasco é presença garantida em datas especiais, assim como acontece em países apaixonados por essa tradição, como o Brasil, Uruguai e Estados Unidos. A diferença é que o churrasco israelense tem nome próprio, mangal. Ele aparece com força em feriados como Yom HaAtzmaut, o Dia da Independência, quando parques e praias ficam lotados de gente assando carnes, vegetais e até o famoso pão pita. É um momento de celebrar, comer e socializar. O estilo é diferente do que estamos acostumados no Brasil. Nada de cortes gigantes ou horas de fogo baixo. Aqui, as carnes são preparadas em pedaços menores, temperadas com especiarias locais como zaatar, cominho e páprica, e vão direto para grelhas portáteis. Praticidade é a palavra de ordem. E o banquete não para na carne. Hummus cremoso,
Tahine e saladas fresquinhas acompanham a refeição. O ambiente é descontraído, e as pessoas aproveitam para conversar, rir, sim, usar palitos de dente sem nenhuma cerimônia. Em muitos lugares, palitar o dente em público pode ser visto como falta de educação. Em Israel, é um hábito comum e até considerado higiênico. Existem até palitos decorativos, vendidos em embalagens próprias para levar na carteira. E aproveitando que estamos falando de comida, vale lembrar que apesar de todo esse amor pela carne, existe uma cidade aqui que ganhou fama mundial justamente pelo oposto. Número 4. Tel Aviv, a capital vegana do mundo. Tel Aviv pode ser conhecida pelas praias animadas e pela vida noturna agitada, mas também ostenta um título inesperado: é considerada a capital vegana do mundo. São mais de 400 restaurantes veganos e vegetarianos espalhados pela cidade, a maior concentração per capita do planeta. O que chama atenção é a variedade. Dá para encontrar versões veganas de pratos típicos israelenses, como o hummus cremoso e o shakshuka cheio de tempero, e também opções internacionais adaptadas, como o sushi vegano e hambúrgueres de plantas com textura e sabor de carne. E não é só para veganos convictos. Muita gente que come carne no dia a dia acaba se rendendo aos pratos sem origem animal, seja pela curiosidade, seja pela qualidade da comida. Em Tel Aviv, comer vegano não é restrição, é experiência. Número 5. Proibido jogar pão fora. Em Israel, pão não é só alimento, é símbolo. Jogar pão no lixo não é apenas desperdício, é visto como um desrespeito que vai contra tradições antigas do povo judeu. Essa relação vem de épocas difíceis, quando o pão era, muitas vezes, o único recurso para matar a fome durante exílios e períodos de escassez. Por isso, quando sobra, ele não vai direto para o lixo. O costume é colocar o pão em um saquinho e deixá-lo ao lado da lixeira, nunca dentro. Assim, quem precisar, seja para alimentar animais ou para outros usos, como isca de pesca, pode pegar sem problema algum. Esse gesto simples mostra o quanto o pão é valorizado e preserva a dignidade de quem o recebe. Além disso, muitas sinagogas e comunidades mantêm pontos de coleta para redistribuir alimentos, ajudando a reduzir o desperdício e a fortalecer o senso de solidariedade. O respeito pelo pão é tão forte que até crianças crescem aprendendo que ele deve ser tratado de forma especial. Não é só sobre alimentação, é sobre memória, cultura e gratidão. Número 6. Comida kosher. Ainda falando de comida, quem visita Israel logo percebe placas e letreiros com a palavra kosher ou kasher na pronúncia hebraica. Mas para além de um rótulo, esse termo carrega um conjunto de leis alimentares que moldam boa parte da culinária local, baseadas na Torá, o livro sagrado do judaísmo. O significado literal é apropriado ou adequado, e as regras vão muito além de dizer o que pode ou não ser consumido. Elas determinam como cada alimento deve ser preparado, armazenado e até quais utensílios podem ser usados no processo. Uma das normas mais conhecidas é a separação entre carne e leite. Isso significa que pratos como cheeseburgers ou bife à parmegiana praticamente não existem na cozinha kasher. Panelas, pratos e até pias para carne e laticínios são separados, e há um intervalo de pelo menos 6 horas entre consumir carne e depois ingerir qualquer alimento à base de leite. Quando se trata de carne, o processo começa já no abate. Ele deve ser realizado por um rabino especializado, seguindo o ritual da Shechitá. A faca precisa estar perfeitamente afiada para que o corte seja rápido, minimizando o sofrimento do animal. Se houver qualquer indício de sofrimento, a carne perde o selo kasher. Depois, todo o sangue deve ser removido, algo proibido pelas leis judaicas, através de um processo que envolve sal grosso para absorver qualquer resíduo. O preparo, corte, embalagem e até a supervisão final passam pelo olhar de um rabino, garantindo que tudo siga as regras. Essas exigências não se aplicam apenas à carne. Muitos produtos industrializados, como biscoitos, bebidas e até pasta de dente, recebem o selo kasher para indicar que respeitam os preceitos. É um sistema rigoroso, mas que preserva tradições milenares e dá à comida em Israel uma identidade única. Número 7. Cortar árvores só com autorização especial. Em Israel,
Árvores frutíferas não podem ser cortadas simplesmente porque alguém quer abrir espaço no quintal ou mudar a paisagem. Pela tradição judaica, elas são vistas como símbolos de vida e bênção, e eliminar uma sem necessidade é considerado um desperdício grave. A regra vem de um trecho do Deuteronômio, na Torá, e continua viva até hoje. Quem quiser se livrar de uma árvore que dá frutos precisa ter um bom motivo, e mais importante, a autorização de um rabino. E não é qualquer desculpa que convence. Enquanto a árvore estiver produzindo, ela é protegida. Esse cuidado se reflete também em uma celebração especial, o Tu B'Shevat, conhecido como o Ano Novo das Árvores. Ele cai no dia 15 do mês hebraico de Shevat e marca o início do ciclo de florescimento após o inverno. É uma data simbólica, mas que também tem função prática. No calendário agrícola, o Tu B'Shevat serve como referência para calcular os dízimos da colheita, porções separadas para finalidades religiosas, comunitárias ou caritativas. O ciclo segue um período de 7 anos chamado Shemitah, e a data ajuda a organizar quais frutos pertencem ao ano anterior e quais fazem parte do novo ciclo. A celebração costuma incluir o consumo de frutas típicas da região, como uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. E na tradição judaica, há até uma comparação entre a vida humana e uma árvore. Ambas precisam crescer, florescer e dar frutos ao longo do tempo. Número 8. Calendário judaico e gregoriano. Poucos lugares no mundo usam oficialmente 2 calendários ao mesmo tempo, e Israel é um deles. O calendário gregoriano, que organiza o dia a dia administrativo, convive com o calendário judaico, que segue uma contagem milenar ligada à tradição religiosa. No calendário judaico, o ponto de partida é o dia 7 de outubro de 3761 a.C., considerado o momento da criação de Adão. Por isso, enquanto no gregoriano estamos em 2024, no judaico o ano é 5784, ou até um a mais, já que o Ano Novo, o Rosh Hashanah, acontece entre setembro e outubro. Esse sistema é lunisolar, combinando os ciclos do Sol e da Lua para calcular meses e festividades, o que faz as datas mudarem de um ano para o outro. Até a contagem dos dias é diferente. Em vez de começar à meia-noite, cada novo dia começa no pôr do sol. É assim que funciona o Shabat, o sábado sagrado, que se inicia na noite de sexta-feira e termina ao anoitecer de sábado. E como a semana começa no sábado à noite, é comum que as pessoas se cumprimentem com um boa semana já nesse momento. Um detalhe simples, mas que mostra como o tempo aqui é vivido de um jeito próprio. Número 9. Líder em dessalinização de água. Quando se fala em escassez de recursos naturais, a água é sempre um dos primeiros temas que vem à mente. E para um país como Israel, onde boa parte do território é árido e o clima traz verões longos e secos, encontrar soluções para garantir abastecimento não é apenas prioridade, é questão de sobrevivência. Foi essa necessidade que levou Israel a se tornar referência mundial em dessalinização, o processo que transforma a água do mar em água potável. Hoje mais de 80% da água destinada ao consumo doméstico no país vem de usinas que fazem exatamente isso. É um índice impressionante, considerando que poucos lugares no mundo chegaram perto dessa marca. Entre essas usinas, a estrela é a de Sorek. Localizada na costa do Mediterrâneo, ela é considerada uma das maiores e mais eficientes do planeta. Capaz de produzir centenas de milhões de litros por dia, abastece não só cidades inteiras, mas também serve como modelo para países que enfrentam crises hídricas semelhantes. E a eficiência não se limita à dessalinização. Israel também lidera no reaproveitamento de água. Cerca de 90% das águas residuais são tratadas e reutilizadas, principalmente na agricultura. Essa taxa coloca o país muito à frente de qualquer outro no mundo. Essa combinação de tecnologia e gestão inteligente fez com que Israel transformasse um desafio geográfico em uma vantagem estratégica. Em vez de depender apenas de chuvas ou reservatórios naturais, o país criou um sistema que garante segurança hídrica mesmo em períodos de seca severa. É o tipo de avanço que não só mantém o país funcionando, mas que também exporta conhecimento e soluções para outras regiões do planeta.
E para finalizar nosso passeio por Israel, depois de falar sobre como o país conseguiu transformar a água do mar em água potável e se tornar referência mundial em dessalinização, nada mais justo que encerrar com outra área em que ele também é líder, a inovação tecnológica. Não é à toa que Israel ficou conhecido como Startup Nation. São mais de 6.000 startups espalhadas por um território pequeno, mas que respira criatividade. Essas empresas cobrem setores que vão da agricultura à medicina, da segurança cibernética à inteligência artificial. E algumas criações daqui você provavelmente já usou, como o Waze, que revolucionou a forma de navegar no trânsito. O caminho até esse título começa cedo. Nas escolas, o incentivo à tecnologia e à programação é parte do ensino. No serviço militar obrigatório, muitos jovens entram em contato com equipamentos e sistemas avançados, e depois levam esse conhecimento para o setor privado. O governo também investe pesado em pesquisa e desenvolvimento, enquanto universidades como o Instituto Weizmann e o Technion formam alguns dos profissionais mais qualificados do planeta. O resultado é um país que, proporcionalmente, tem mais engenheiros do que qualquer outro e já soma mais de uma dúzia de prêmios Nobel em áreas científicas. Israel mostra que, mesmo com território pequeno e desafios enormes, é possível se destacar globalmente. Um lugar onde tradição e modernidade caminham juntas, e onde cada inovação nasce para resolver problemas reais. E talvez seja essa mistura de passado e futuro que torne esse país tão único. E agora eu quero saber, qual dessas curiosidades sobre Israel mais te surpreendeu? Você já conhecia alguma delas ou descobriu tudo agora? Conta para a gente aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas viagens que a gente prepara por aqui. No Mundo Belo, a gente está sempre de olho nas histórias mais incríveis e diferentes do planeta. Até a próxima aventura!